saiu, acredita? E na hora eu tava aí, o coisinha grudou aqui no lápis, a bolinha. Olá! Tudo bem? Olha só, opa! Nem demoramos, opa, tanto! Já estamos aqui novamente com os senhores. Para quê? A nossa aula 35.2, nós vamos falar mais um pouquinho sobre os elementos da narrativa Literária, certo? Então, de olho na tela, nós temos aqui: literatura é a arte de escrever. Exatamente, ó. A literatura é uma arte que tem como matéria-prima a palavra. Por isso, ela trabalha com os sentidos, os sons e o poder de sugestão das palavras. O que mais que nós temos aqui para a gente analisar? Elas ajudam a construir uma boa história. Os elementos da narrativa são recursos usados para detalhar os acontecimentos de um texto narrativo. E quais são os elementos da narrativa? Aí você vai lembrar lá do quê? Do nosso pente. Nós temos personagem, temos o espaço, tem o narrador, tem um tempo e tem o enredo também. E aqui, olha aqui para vocês, para facilitar. Quais são os tipos, né? Nós temos aqui novela, se desenvolve em torno de um personagem principal. A fábula tem uma mensagem de cunho moral. E o romance envolve várias tramas. O conto é um acontecimento bem rápido, real ou fictício. E a crônica, ela vai falar de uma história breve do cotidiano, com linguagem simples. O que é, né? Relato feito por alguém ou algo de uma sequência de acontecimento, tá certo? A narração. Quais são os seus elementos? Nós temos aqui. Vamos começar pelo narrador. Olha aqui. Determina o foco narrativo, perspectiva da história. Então, nós temos aqui o narrador personagem, faz parte da história. E você vai perceber que o verbo vai estar na primeira pessoa. E o narrador observador, já diz tudo, apenas observa. E o narrador onisciente conhece toda a história, até os pensamentos dos personagens. Ele vai longe, né? Mas quando nós formos falar sobre os personagens, quais que nós temos aqui? Os principais, que são quem? Os protagonistas, aqueles que têm o maior destaque. Os secundários, que são os coadjuvantes. Contra o protagonista, nós temos quem? O antagonista. E espaço, onde os personagens se movem. E o tempo ele pode ser ou tempo cronológico. Qual é o outro? O psicológico, tá? pessoal. Esse psicológico vai lembrando assim da lembrança, as memórias dos personagens. Ah, volta lá na infância. E vai trazer um caos, né? Uma informação. E aí ele vai ativar ali os sentimentos, as emoções. Certinho, então, amados? Então, ficamos por aqui com a nossa revisão. Até daqui a pouquinho com as atividades. Tchau, tchau! Oi. Oi, tem Preparados, alguém aí? é? Estão acordados, né? Gente, e aí, conseguiram fazer todas as questões? Foi fácil? Nível de dificuldade? 0. Vamos ver aqui na nossa primeira questão. O que que nós temos? Aqui nós temos um texto de Érico Veríssimo. Ó, o incidente que se vai narrar é de que Antares foi o teatro na sexta-feira, 13 de dezembro do ano de 1963. Tornou essa localidade conhecida e, de certo modo, famosa da noite para o dia. Bem, mas não convém antecipar fatos nem ditos. Melhor será contar primeiro de maneira tão sucinta e imparcial quanto possível a história de Antares e de seus habitantes, para que se possa
ter uma ideia mais clara do palco, do cenário e principalmente dos personagens principais, bem como da compassaria dessa drama, talvez inédito nos anais da espécie humana. Aí você vê aqui, amadinho, ó, ideia, porque esse texto aqui foi tirado do passado, antes de 2009, mas você já sabe que ideia é uma palavra paroxítona e tem ditongo aberto e não tem o acento. Beleza? Pronto, vamos lá. Então aqui você vai assinalar a alternativa que evidencia o papel do narrador no fragmento que foi lido. Na letra A nós temos assim: o narrador tem senso prático, utilitário e quer transmitir uma experiência pessoal. Na B, o narrador é introspectivo, que relata experiências que aconteceram no passado em 1963. C, em atitude semelhante à de um jornalista ou de um espectador, escreve para narrar o que aconteceu com X ou Y em tal lugar ou tal hora. D, fala de maneira exemplar ao leitor, porque considera a sua visão a mais correta. E a letra E é um narrador neutro que não deixa o leitor perceber a sua presença. Então, olha só, A, B, C, D ou E. Nós temos aqui a letra C, né? Em atitude semelhante à de um jornalista ou de um espectador, que escreve para narrar o que acontece com X ou Y, né? Em tal lugar e Ou tal hora. tal hora. 2. Nós temos aqui o poeta, então acompanha aí a leitura. Declina de toda a responsabilidade na marcha do mundo capitalista e com suas palavras, intuições, símbolos e outras armas, promete ajudar a destruí-lo, como uma pedreira, uma floresta, um verme. Então, esse poema aqui é de Carlos Drummond de de Andrade. Andrade. Sobre as funções da literatura, então, lê as afirmações abaixo e marque a opção que corresponde às ideias dos versos acima. Então, aqui na letra A tem o seguinte: o caráter ficcional da literatura nos permite entrar em contato com a nossa história, nossa trajetória como nação. A B, por meio da convivência com os textos literários que traçam tantos e diversos destinos, a literatura acaba por nos oferecer possibilidades de resposta a questões comuns a todos os seres humanos. C, a literatura acompanha a trajetória humana, pois os mundos construídos por ela são completamente distintos dos mundos familiares. Letra D, pessoal. A literatura tem o poder de transportar o ser humano, provocar alegria ou tristeza, divertir ou emocionar. Ela nos oferece um descanso dos problemas cotidianos quando nos descortina o espaço do sonho e da fantasia. E a literatura pode ter um papel fundamental, o de criticar a realidade em relação a causas sociais e política. Então, A, B, C, D ou E. Nós temos aqui a letra E, que a literatura pode ter um papel fundamental, o de criticar a realidade em relação às causas políticas, sociais e políticas, certo? Terceira questão. Um escritor destaca-se pela produção dos gêneros conto, crônica e romance. A sua produção está relacionada com o gênero: letra A, épico. B, lírico. C, narrativo. D, poético. Ou E, dramático. Boa essa, hein? Então, vamos lá. O que Qual vocês é marcaram? A alternativa? Essa daí estava bem fácil, gente. É o fala conto, romance, crônica. Já sabe que é narrativo, né? Então, aqui são classificados como gênero narrativo, pois apresenta elementos como narrador, enredo, personagem, espaço, tempo, conflito, clímax, resolução do conflito e conclusão dos fatos. Para a próxima questão. Quarta, que nós temos. Leia o texto a seguir e classifique-o de acordo com o gênero. Aqui nós temos o lobo e o leão. Um lobo que acabara de roubar uma ovelha
depois de refletir por um instante, chegou à conclusão que o melhor seria levá-la para longe do curral, para que enfim fosse capaz de servir-se daquela merecida refeição, sem o indesejado risco de ser interrompido por alguém. No entanto, contrariando a sua vontade, seus planos bruscamente mudaram de rumo, quando, no caminho, ele cruzou com um poderoso leão, que, sem muita conversa, de um só bote, lhe tomou a ovelha. O lobo, contrariado, mas sempre mantendo uma distância segura do seu oponente, disse em tom injuriado, com uma certa dose de ironia: "Você não tem o direito de tomar para si aquilo que por direito me pertence." Então, nós temos aqui a alternativa A, gênero lírico, crônica. B, gênero épico, anedota. C, gênero narrativo, conto. D, gênero lírico, poema. Letra E, gênero narrativo e fábula. A, B, C, D ou E. Boa! Aqui nós temos a letra E, né? Aqui, ó, porque apresenta todos os elementos necessários para que seja classificado entre os textos de gênero narrativo. Entre esses elementos, o enredo, os personagens, o clímax, o desfecho, que nas fábulas vem acompanhado de um tom moralizante. Muito bem. Fácil, né, pessoal? Isso daí? Fácil. E agora? Decolando para o futuro. Vamos decolar, amadinhos. Juntos. Nós temos aqui a nossa quinta questão. Aquele bêbado. Juro nunca mais beber. E fez o sinal da cruz com os indicadores. Acrescentou álcool. Mas ele achou que podia beber. Bebia paisagem, música de Tom Jobim, versos de Mário Quintana. Tomou um pileque de Segal. Nos fins de semana, embebedava-se de Índia reclinada de Celso Antônio. Curou-se 100% do vício. Comentava os amigos. Só ele sabia que andava mais bêbado que um gambá. Morreu de etilismo abstrato, no meio de uma carraspana, de pôr do sol no Leblon. E o seu féretro ostentava inúmeras coroas de ex-alcoólatras anônimos. Carlos Drummond de Andrade, contos plausíveis. Então, olha lá. A causa-morte do personagem, expressa no último parágrafo, adquire um efeito irônico no texto, porque ao longo da narrativa ocorre uma... Olha aqui, na letra A, aproximação exagerada da estética abstracionista. B, a apresentação gradativa da coloquialidade da linguagem. C, exploração hiperbólica da expressão inúmeras coroas. D, citação aleatória de nomes de diferentes artistas. E metaforização do sentido literal do verbo beber. E então, agora? amadinhos, A, B, C, D ou E, gabarito, letra E, tá? Metaforização do sentido literal do verbo beber. Certinho? Vamos lá, então, agora conversando com vocês sobre o nosso clube de leitura. Olha, então, gente, nós estamos na aula o quê? 35. A próxima aula, o nosso próximo encontro será sobre a nossa roda de conversa. Exatamente. Quando a gente falar nossa roda de conversa, que a gente vai começar aqui apresentando o clube. Isso. Mas quem vai dar continuidade, ó, cada um de são vocês. Os senhores. E aquele momento que você vai preparar a turma. Ah, como nós vamos fazer? Aqui na minha sala, meu primeiro ano vai trabalhar uma roda de conversa. Então, nós vamos colocar as carteiras em círculo, né? Vai ser aquele momento em que a Maria ou o João Pedro vai trazer a sua contribuição. O que eu entendi? Qual foi ali o ponto que mais chamou a minha atenção? Então, nós vamos iniciar. Mas tem professor que fala, o meu momento literário será diferente. Eu vou levá-los a um parque da cidade. Olha a uma aí. praça. Lá faremos o nosso piquenique
e discutiremos sobre a marca de uma lágrima. Vocês vão combinar o que é melhor. Ou até mesmo assim, ao lado, ali mesmo na escola, tem uma árvore bem bacana, um espaço bem bacana que vocês sempre estão ali fazendo as atividades também. Então, fica a critério de cada turma, cada professor, como vocês dialogam essa questão das atividades, porque é o momento, é a culminância, vamos usar assim, Exatamente. né? E tem, turma que vai para onde? Meu Deus do céu, lá para o auditório fazer encenação. Exatamente. Ainda convidarão quem? As outras turmas, né? Para Isso. apreciar o quê? A marca de uma lágrima. Vai depender muito do que vocês... Dramatização, do que vocês encenação. prepararam. Vai ser uma roda de conversa, vai ser... Escolhemos uma parte para dramatizar. Vamos falar, cada um vai falar sobre o personagem. Então, vocês agora é que vão contribuir. Chegou aquele grande momento. Então, vocês ainda têm essa aula para pensar o que nós vamos fazer. Como vai ser o nosso próximo encontro? Já é a próxima, hein? Parece que foi ontem, tanto que nós falamos, né? Cada aula, um fragmento, um pouquinho, e chegou praticamente o grande dia. Certo? E vamos lá então, comentando um pouquinho na tela. Então, aqui é uma obra que conta a história da adolescente Isabel, que é a protagonista. Uma jovem apaixonada por outro adolescente. E este se apaixona por quem? Por sua melhor amiga, Rosana. E se isso não fosse o suficiente para atormentar a vida da nossa querida sofredora, gente, Isabel, ela também será convidada a escrever poemas para ajudar no romance dos pombinhos, visto que ela é uma ótima escritora. Então, prepare-se para fortes emoções. E a mensagem do dia? Ler é beber e comer. O espírito que não lê emagrece como o corpo que não come. Vitor Hugo. Beleza? Tudo certo? Tudo esclarecido para vocês? Gostaram da aula de hoje? Pegaram os exemplos aí? Marcaram certinho? Então isso é bacana, é interessante. Cada aula você vai organizando o seu material. Certo? Então, amados, muito obrigada pela companhia de vocês. E até a próxima aula, que é o nosso clube de leitura. Grande momento, hein? Primeiro ano. Não esqueçam de organizar e mandar pra gente os registros de vocês. Tchau! Certo? Tchau, tchau!